Mas eu estava em um avião no leste, há alguns anos atrás, e o homem sentado do outro lado, oposto a mim, era o prefeito de Charlotte, Carolina do Norte. O nome dele era John Belk. Algum de vocês provavelmente o conheceu. E havia um homem bêbado lá, e ele levantou de sua poltrona 2 ou 3 vezes. Ele estava incomodando todo mundo com o que ele estava fazendo. Ele estava dando tapinhas na aeromoça e a beliscando quando ela passava. E todos estavam chateados com ele. E finalmente John Belk disse: "Você sabe quem é que está sentado aqui?" E o homem disse: "Não, quem?" Ele disse: "É Billy Graham, o pregador." O homem disse: "Não me diga." Ele se virou para mim e disse: "Toca aí." Ele disse: "Seus sermões realmente me ajudaram." E eu suponho que isso seja verdade para milhares de pessoas. Eu sei como vocês estão vislumbrando o futuro e como ouvimos um pouco dele aqui hoje. Eu gostaria de viver nesta época e ver como seria, mas não irei, porque já tenho 80 anos, este é o meu 80º ano, e eu sei que meu tempo é curto. Eu tenho flebite em ambas as pernas no momento, e foi por isso que eu precisei de uma pequena ajuda para subir aqui, porque eu tenho o mal de Parkinson adicionado a isso e alguns outros problemas que eu não falarei sobre isso. Mas esta não é a primeira vez que tivemos uma revolução tecnológica. Nós tivemos outras, e há uma sobre a qual eu quero falar. Em uma geração, a nação do povo de Israel teve uma mudança tremenda e dramática que os tornou uma grande potência do Oriente Médio. Um homem chamado Davi subiu ao trono e o rei Davi se tornou um dos grandes líderes da sua geração. Ele era um homem de grande liderança. Ele tinha o favor de Deus com ele. Ele era um brilhante poeta, filósofo, escritor, soldado, com estratégias em combates e conflitos, até hoje estudadas por nós. Mas cerca de 2 séculos antes de Davi, os hititas haviam descoberto o segredo da fundição e processamento do ferro. E lentamente essa técnica se espalhou, mas eles não permitiam que os israelitas aprendessem ou tivessem qualquer acesso. Mas o rei Davi mudou tudo isso e ele introduziu a idade do ferro a Israel. A Bíblia diz que Davi construiu grandes depósitos de ferro, sobre quais arqueólogos descobriram na Palestina dos dias atuais existir evidências daquela geração. Agora, ao invés de ferramentas rudimentares, feitas de madeira e pedra, Israel agora tinha arados de ferro, foices, enxadas, armas militares. E no curso de uma geração, Israel foi completamente transformada. A introdução do ferro, de certa forma, teve um impacto um pouco parecido com o que o microchip teve na nossa geração. E Davi descobriu que havia muitos problemas que a tecnologia não podia resolver, ainda havia muitos problemas sem solução, e eles ainda estão conosco e vocês ainda não os solucionaram, e eu não ouvi ninguém aqui falar sobre isso. Como solucionamos esses 3 problemas que eu gostaria de mencionar? O primeiro que Davi viu era o mal do ser humano. De onde ele vem? Como resolvemos isso? Inúmeras vezes no livro de Salmos, que Gladstone diz ser o maior livro do mundo, Davi descreve o mal da raça humana, e ainda assim ele diz: Ele restaura minha alma.
Você já pensou que contradição os seres humanos são? Por um lado, podemos penetrar fundo nos segredos do universo e dramaticamente alargar as fronteiras da tecnologia, como essa conferência demonstra claramente. Nós já vimos o fundo do oceano 3 milhas abaixo, ou galáxias a milhares de bilhões de anos-luz no futuro. Mas, por outro lado, algo está errado. Nossos navios de guerra, nossos soldados, estão numa fronteira agora, quase prestes a entrar em guerra com o Iraque. Agora, o que causa isso? Porque temos essas guerras a cada geração e em toda parte do mundo, e revoluções. Não conseguimos nos dar bem com as outras pessoas. Nos achamos paralisados nas garras de hábitos autodestruidores que não podemos quebrar. Racismo, injustiça e violência assolam o mundo, trazendo uma colheita trágica de dor e morte. Mesmo os mais sofisticados entre nós parecem impotentes para quebrar esse círculo. Eu gostaria de ver a Oracle solucionar isso. Ou alguns outros gênios tecnológicos trabalharem nisso. Como mudamos o homem, de forma que ele não minta ou trapaceie e que nossos jornais não estejam cheios de histórias e fraudes nas empresas ou nos trabalhos, ou atletismo ou em qualquer outra área. A Bíblia diz que o problema está em nós, dentro de nossos corações e almas. Nosso problema é que estamos separados do nosso Criador, que chamamos de Deus, e precisamos ter nossas almas restauradas. Algo que apenas Deus pode fazer. Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos, prostituição, adultério, furtos, morte, falso testemunho, blasfêmia. O filósofo britânico Bertrand Russell não era um homem religioso, mas ele disse, é no nosso coração que o mal está. E é de nossos corações que ele deve ser arrancado. Albert Einstein, eu estava conversando com alguém quando palestrava em Princeton, e encontrei com o Sr. Einstein. Ele não tinha um diploma de doutor porque ele disse que ninguém estava qualificado para lhe dar um. Mas ele disse essa frase. Ele disse, é mais fácil desnaturar plutônio do que desnaturar o mal do espírito do homem. E eu sei que muitos de vocês pensaram sobre isso e se intrigaram com isso. Vocês viram pessoas pegarem avanços tecnológicos benéficos, como a internet, que ouvimos a respeito hoje à noite, e distorcê-los em algo corruptor. Vocês viram pessoas brilhantes criarem vírus de computador que fazem cair sistemas inteiros. O bombardeio da cidade de Oklahoma foi simples tecnologia, horrivelmente usada. O problema não é a tecnologia. O problema é a pessoa ou pessoas usando-a. O rei Davi disse que ele conhecia as profundezas de sua própria alma. Ele não poderia se libertar de problemas sociais e pecados pessoais, que incluíam assassinato e adultério. No entanto, o rei Davi buscou o perdão de Deus e disse, tu restauras minha alma. Vejam vocês, a Bíblia ensina que nós somos mais do que um corpo e uma mente. Nós somos uma alma. E existe algo dentro de nós que vai além do nosso entendimento. Essa é a parte de nós que anseia por Deus ou por algo mais do que encontramos na tecnologia. A sua alma é a sua parte que anseia por significado na vida e que busca por algo além dessa vida. E é a parte de você que realmente anseia por Deus. Eu percebo que jovens ao redor do mundo procuram por algo. Eles não sabem o que são. Eu falo em muitas universidades. E eu tenho muitos períodos de perguntas e respostas, e seja em Cambridge ou Harvard, ou Oxford. Eu falei em todas essas universidades. Eu estou indo para Harvard daqui a cerca de 2 meses, contando esse, para dar uma palestra, e me farão as mesmas perguntas que me fizeram na última vez que eu estive lá. E elas serão essas questões.
De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu irei? Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Mesmo se você não tem religião, existem ocasiões quando você pensa que existe algo mais. Thomas Edison também disse: quando você vê tudo o que acontece no mundo da ciência e no funcionamento do universo, você não pode negar que existe um comandante na ponte. Eu lembro uma vez, me sentei ao lado da senhora Gorbachev num jantar na Casa Branca e fui até o embaixador Dobrynin, quem eu conheço muito bem. Eu estive na Rússia por várias vezes durante o comunismo. Eles me deram uma liberdade maravilhosa que eu não esperava. E eu conheci o Sr. Dobrynin muito bem e eu disse: eu vou me sentar ao lado da Sra. Gorbachev hoje à noite sobre o que eu devo conversar com ela. E ele me surpreendeu com a resposta. Ele disse: fale sobre religião e filosofia com ela. Isso é no que ela está realmente interessada. Eu estava um pouco surpreso, mas naquela noite foi sobre o que conversamos. E foi uma conversa estimulante. E depois ela disse: o Senhor sabe, eu sou uma ateia, mas eu sei que existe algo lá em cima maior do que nós. O segundo problema que o rei Davi percebeu que ele não podia resolver era o problema do sofrimento humano. O escritor do livro mais antigo do mundo foi Jó. E ele disse: mas o homem nasce para a tribulação como as faíscas se levantam para voar. Sim, certamente a ciência fez muito para retardar certos tipos de sofrimentos humanos, mas eu, em poucos meses, terei 80 anos de idade. Eu admito que sou grato por todos os avanços médicos que me mantiveram com saúde relativamente boa todos esses anos. Meus médicos na clínica Mayo me desencorajaram a vir nesta viagem para estar aqui. Eu não dou uma palestra há quase 4 meses. E quando você fala tanto quanto eu, de 3 a 4 vezes por dia, você fica enferrujado. É por isso que eu estou usando este palanque e usando essas notas. Toda vez que vocês me ouvem na televisão ou em algum lugar, eu estou improvisando. Eu não estou lendo, eu nunca leio um pronunciamento. Eu nunca leio um discurso, uma fala ou uma palestra. Eu falo de improviso. Mas essa noite eu tenho umas notas aqui, caso eu comece a esquecer, o que acontece às vezes. E eu tenho algo onde posso olhar. Mas mesmo aqui entre nós, em muitas, nas sociedades mais avançadas do mundo, nós temos pobreza, nós temos famílias que se destroem, amigos que nos traem, pressões psicológicas insuportáveis pesam sobre nós. Eu nunca encontrei uma pessoa no mundo que não tivesse um problema ou uma preocupação. Por que sofremos? É uma pergunta antiga que nós não respondemos. No entanto, Davi mais uma vez disse que ele iria se voltar para Deus. Ele disse: o Senhor é o meu pastor. O último problema que Davi sabia que ele não podia resolver era a morte. Muitos comentaristas dizem que a morte é o assunto proibido na nossa geração. A maioria das pessoas vivem como se elas nunca fossem morrer. A tecnologia projeta o mito do controle sobre a nossa mortalidade. Nós vemos pessoas em nossas telas de cinema. Marilyn Monroe é tão bonita nas telas como ela era pessoalmente, e muitos jovens pensam que ela ainda está viva. Eles não sabem que ela está morta. Ou Clark Gable, ou quem quer que seja, as velhas estrelas, elas voltam a viver. E elas são tão maravilhosas naquela tela como eram pessoalmente. Mas a morte é inevitável. Há algum tempo atrás eu falei em uma sessão adjunta do Congresso, ano passado, e nós nos reunimos naquela sala, a sala das estátuas. Mais ou menos 300 delas estavam lá. E eu disse: existe uma coisa que temos em comum nessa sala. Todos nós juntos, republicanos ou democratas, ou qualquer outro. Eu disse: todos nós iremos morrer. E nós temos isso em comum com esses grandes homens do passado que estão nos olhando do alto. E é frequentemente difícil para os jovens entender isso. É difícil para eles entenderem que eles irão morrer.
Assim como o escritor do livro de Eclesiastes escreveu, ele disse: há tempo para todo propósito debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer. E eu estive junto ao leito da morte de muitas pessoas famosas, as quais vocês reconheceriam. Eu falei com elas. Eu as visitei em seus momentos de agonia, quando elas estavam morrendo de medo. No entanto, alguns anos antes, a morte nunca havia passado pelas suas cabeças. Eu falei com uma mulher semana passada, cujo pai era um médico famoso. Ela disse que ele nunca pensava em Deus, nunca falava sobre Deus e não acreditava em Deus. Ele era ateu. Mas ele disse, quando ele estava para morrer, ele sentou-se do lado da cama um dia e perguntou à enfermeira se ele poderia ver o capelão. E pela primeira vez na vida dele, ele disse que ele iria pensar no inevitável e sobre Deus. Existiria um Deus? Há alguns anos atrás, um estudante universitário me perguntou: qual é a maior surpresa da sua vida? Eu disse: a maior surpresa da minha vida é a brevidade da vida. Ela passa tão rápido. Mas não precisa ter que ser dessa maneira. Wernher von Braun, após o término da Segunda Guerra Mundial, concluiu: a ciência e a religião não são antagônicas. Pelo contrário, elas são irmãs. Ele colocou isso a nível social. Eu conhecia bem o Dr. Von. E ele disse: falando por mim mesmo, eu posso apenas dizer que a grandiosidade do cosmos serve apenas para confirmar uma crença na certeza de um Criador. Ele também disse: em nossa busca para conhecer a Deus, eu vim a crer que a vida de Jesus Cristo deve ser o foco de nossos esforços e inspiração. A realidade dessa vida e da ressurreição dele é a esperança da humanidade. Eu falei várias vezes na Alemanha, na França e em diferentes partes do mundo. 105 países onde tive o privilégio de falar. E um dia me convidaram para visitar o chanceler Adenauer, que era visto como um fundador da Alemanha moderna desde a guerra. E ele uma vez disse para mim: jovem, ele disse, você acredita na ressurreição de Jesus Cristo? E eu disse: Senhor, eu acredito. Ele disse: eu também. Ele disse: quando eu der baixa, eu vou gastar meu tempo escrevendo um livro sobre por que Jesus Cristo ressuscitou e por que é tão importante acreditar nisso. Em uma de suas peças, Alexander Solzhenitsyn descreve um homem morrendo que diz para aqueles reunidos ao redor da sua cama: o momento que é terrível para sentir arrependimento é quando alguém está morrendo. Como alguém deve viver para que não tenha arrependimento na hora da morte? Blaise Pascal fez exatamente essa pergunta na França no século XVII. Pascal foi chamado de arquiteto da civilização moderna. Ele era um cientista brilhante, nas fronteiras da matemática, mesmo quando adolescente. Ele é visto por muitos como o fundador da teoria da probabilidade e o criador do primeiro modelo de um computador. E é claro que todos vocês estão familiarizados com a linguagem do computador que leva o nome dele. Pascal explorou em profundidade nossos dilemas humanos, do mal, sofrimento e morte. Ele estava espantado com o fenômeno que temos considerado, que as pessoas podem alcançar graus extraordinários na ciência, artes e empreendimentos humanos, e ao mesmo tempo estão cheias de raiva, hipocrisia e têm ódio de si mesmas. Pascal nos via como uma mistura impressionante de gênio e engano próprio. Em 23 de novembro de 1654, Pascal teve uma experiência religiosa profunda. Ele escreveu essas palavras no seu diário: eu me submeto completamente a Jesus Cristo, meu Redentor. Um historiador francês disse, 2 séculos mais tarde: raramente um intelecto tão grande
se submeteu com tanta humildade à autoridade de Jesus Cristo. Pascal veio a crer não somente que o amor e a graça de Deus podiam nos trazer de volta a harmonia, mas ele creu que seus pecados e falhas poderiam ser perdoados e que quando ele morresse, ele iria para um lugar chamado céu. Ele experimentou isso de uma maneira que foi além da observação científica e da razão. Foi ele que criou o tão conhecido ditado: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Igualmente bem conhecida é a aposta de Pascal. Essencialmente ele disse isso: se você aposta em Deus e se abre para o seu amor, não terá perdido nada, mesmo se estiver errado. Mas se você apostar que Deus não existe, então você pode perder tudo nesta vida e na vida por vir. Para Pascal, conhecimento científico se empalidecia diante do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus ia muito além que qualquer coisa que passara pela mente dele. Ele estava pronto para encontrar Deus quando ele morreu com 39 anos. O rei Davi viveu até aos 70 anos, um longo tempo na sua era. Mas ele também teve que encarar a morte. E ele descreveu essas palavras: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa foi a resposta de Davi para os 3 dilemas: do mal, sofrimento e morte. Esta pode ser a sua também, quando você busca o Deus vivo e permite que Ele preencha a sua vida e lhe dá esperança para o futuro. Quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui nascido e educado numa fazenda da Carolina do Norte. Eu ordenhava vacas toda manhã e tinha que ordenar as mesmas vacas todas as noites quando eu chegava da escola. E havia 20 delas que eu tinha, pelas quais eu era responsável. E eu trabalhava na fazenda e tentava não ficar atrás nos meus estudos. Eu não tirava boas notas do colégio. Eu não as tirava na universidade. Até que algo aconteceu no meu coração. Um dia eu me encontrei cara a cara com Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você pode imaginar isso? Eu sou a verdade. Eu sou a personificação de toda a verdade. Ele era um mentiroso? Ou ele era um louco? Ou ele era o que ele alegava ser? O que ele era? Eu tinha que fazer aquela decisão. Eu não podia provar isso. Eu não podia levar isso a um laboratório e fazer experiências com isso. Mas pela fé eu disse: eu acredito nele. E ele entrou em meu coração e mudou a minha vida. E agora eu estou pronto para quando eu ouvir aquele chamado para entrar na presença de Deus. Obrigado e Deus abençoe todos vocês.